A dívida do grupo Itapemirim não para de subir. Agora já atinge os 2,8 bilhões de reais. E pasmem, pode passar dos 5 bilhões de reais. O mais engraçado é que nós, contribuintes, já estamos pagando essa dívida faz tempo. Durante a matéria você vai entender o porquê. E estes arrendamentos, tanto da Suzantur quanto este futuro da Águia Branca, não vai fazer nem cócegas. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, os débitos deixados pela família do fundador do falido grupo Itapemirim, Camilo Cola, e pelos administradores seguintes, Sidney Piva de Jesus e Camila Valdívia, giram em torno de 2,8 bilhões de reais, mas podem passar de 4,5 bilhões de reais, e grande parte vai ter que ser bancada pelo contribuinte brasileiro. De acordo com a mais recente atualização da administradora judicial da falência do grupo EXM Partners, até abril de 2025 eram cadastrados 5.671 credores, entre trabalhistas, bancos, fornecedores, prestadores de serviços e cobranças em geral. É um passivo consolidado de 2,76 bilhões de reais, mais precisamente 2.762.635.145,64 até então. Considerando eventuais novos credores e outras dívidas que ainda estão em debate jurídico, o passivo pode ultrapassar 4,5 bilhões de reais. O portal Diário do Transporte teve acesso exclusivo e traz a reportagem. Mas uma questão envolvendo a arrendatária das linhas, logo após a decretação da falência, Suzantur de Santo André, pode resultar numa soma acima de 5 bilhões de reais. Parcela significativa das contestações não é aceita, mas muitas delas acabam também ganhando as causas, ou seja, dificilmente serão os 4,5 bilhões ou 5 bilhões, com todos os riscos incluídos, mais os passivos já reconhecidos, mas dificilmente também serão os patamares atuais, só com a correção da inflação. Haverá crescimento real. Folhas 137572 a folhas 137574, a administradora judicial apresentou o quadro geral de credores em composição de abril de 2025. Segundo a manifestação, o passivo da massa falida totaliza R$ 2.762.635.145,64, distribuído entre 5.671 credores. Adicionalmente, foi apresentado um quadro de reservas de crédito e penhora no rosto dos autos, no montante de R$ 1.745.762.103,59, referente a 1.148 credores. A administradora judicial informou que dos 3.556 incidentes de habilitações e impugnações de crédito, 3.266 já transitaram em julgado, restando 290 em trâmite, dos quais 9 são tempestivos, 281 intempestivos. Ao final, a administradora judicial requereu a intimação dos interessados para que o pagamento dos credores habilitados fosse iniciado em momento oportuno. Esta atualização se refere a período apurado mais recente no processo de abril de 2025, divulgado na decisão de 5 de agosto de 2025, e contempla a correção para a inflação, mas não somente, são aumentos reais de débitos e credores. Somente os 2,8 bilhões de reais até abril de 2025 consolidados já representam um débito que, pela realidade brasileira, jamais será pago, e a grande maioria já está sendo bancada pelo contribuinte brasileiro. Isto porque deste montante, 2,1 bilhões de reais são apenas de tributos, a maior parte de federais. Muito embora a Receita Federal negocie, amortize e reduza os débitos, é dinheiro que deixou de entrar, ou seja, a população já pagou por isso. Seja com uma carga tributária, a do Brasil é uma das mais altas do mundo, ou porque investimentos deixaram de ser feitos, dinheiro que iria para hospitais, segurança, defesa, infraestruturas e cidades, corredores de ônibus, trens, metrô, casas populares, saneamento, drenagem, etc. É aquela história, gente. Se a conta não fecha, se o governo não recebe e se o orçamento está com um rombo,
Vão diminuir os altos salários, regalias, bonificações e etc. dos nossos queridos deputados, senadores, etc.? É claro que não, né, gente? Eles vão deixar de investir nos serviços essenciais e também vão inventar taxa aqui, taxa ali, imposto aqui, imposto ali, e assim vai. Quem vai pagar é a gente, não tem jeito. Estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que um dos fatores que contribuem para esta carga tributária elevada é que, além da corrupção e gastos inadequados dos recursos públicos, a sonegação fiscal e a legislação brasileira que comprometem a arrecadação. Pela lei de falências e recuperações judiciais, trabalhadores são preferências nos pagamentos. Mas mesmo assim, não há garantias de que todos os débitos trabalhistas sejam cobertos pelas estimativas de recursos. Segundo a atualização da EXM, o total de dívidas trabalhistas já ultrapassa o valor de avaliação dos bens e marcas do Grupo Itapemirim, mais de 110 milhões de reais. Os ativos da Itapemirim foram avaliados pelo piso de 97,2 milhões de reais. Numa disputa poderá ser possível obter mais que isso, mas apesar de serem preferências, as dívidas trabalhistas não são únicas e precisam dividir ordens de pagamentos. Aí, gente, isso é o que eu bato na tecla sempre. Quando muita gente vem usar o único argumento para defender este novo arrendamento para Águia Branca, de que os trabalhadores da antiga Itapemirim vão finalmente receber aquilo que devem. Gente, esse dinheiro não vai chegar nos trabalhadores da antiga Itapemirim. Não vai chegar. É muita gente para poder receber, é muita empresa grande. É o governo. Você acha que os trabalhadores da antiga Itapemirim vão conseguir competir com esse povo todo? Desde 3 de março de 2023, a Suzantur, empresa de ônibus de Santo André, no ABC Paulista, opera as linhas, estruturas e marcas por meio de arrendamento, sendo que, de acordo com o contrato assinado, em setembro de 2022, quando a Justiça de São Paulo decretou a falência do grupo, a aviação se comprometeu a repassar um mínimo de R$200 mil mensais, ou 1,5% sobre a receita das vendas físicas das passagens. De acordo com a atualização, estas operações arrecadaram cerca de R$10 milhões. Um novo arrendamento para a aviação Águia Branca de Cariacica foi homologado pela Justiça Paulista com a oferta da empresa de pagar 3,2 milhões de reais mensais, fixos independentemente do volume de vendas de passagens. O período é até a finalização do leilão definitivo para determinar quem vai assumir de vez tudo, a UPI de produção individual, a Operação Itapemirim, que não teve data ainda marcada, ou por um ano renovável por mais um ano. A Suzantur tenta impedir com recursos a transição da operação, que, pela determinação do juiz de primeira instância, tem a duração de 60 dias. Caso se completem os 24 meses máximos previstos, sem as devidas correções pela inflação do período, o arrendamento para Águia Branca representaria um acumulado de 72,48 milhões, em torno de 8 vezes mais que a arrecadação até então apurada pelo arrendamento da Suzantur, mas também muito abaixo dos débitos atuais já reconhecidos e bem mais ainda considerando eventuais novos. Investimentos da Suzantur pode virar um passivo pesado para os credores, mas não há definições a respeito. Outro problema em relação aos débitos do Grupo Itapemirim, que não está sendo considerado ainda na decisão e no relatório com acesso exclusivo do Diário do Transporte, é a situação jurídica a respeito dos investimentos feitos pela Suzantur para o arrendamento nos mais de 2 anos operando. Levando em conta compra de frota, adequações de garagens, estruturas, tecnologias e financiamentos, a empresa de Santo André alegou em andamento processual que se aproximam de 500 milhões de reais os recursos desembolsados. O contrato de arrendamento diz que, em caso de interrupção e não vitória em leilão, a companhia teria o direito de ressarcimento de 100% deste valor, ou seja, o risco jurídico mais eventuais novas dívidas e os débitos já conhecidos passariam os estratosféricos 5 bilhões de reais. Mas há um embate jurídico, isto porque, de acordo com o entendimento inicial da Justiça Paulista, que pode ser revertido, tal ressarcimento deveria ocorrer em caso de interrupção ou realização do leilão antes do fim de contrato de arrendamento.
Ocorre que, de acordo com o entendimento inicial, como o prazo do arrendamento para a Suzantur acabou, ela não teria direito a essa indenização. Já a empresa andreense quer continuar a operação por arrendamento e diz que o contrato só deve ser considerado como encerrado após a definição do vencedor do leilão. Isto daria vantagem prevista na assinatura original de 50% no valor do lance neste leilão, mas seguindo neste mesmo entendimento inicial da Justiça, esta vantagem existiu, mas agora não existiria mais. A companhia, entretanto, declarou que o principal interesse não é a indenização em si, mas vencer o leilão e continuar com a Itapemirim. Sobre a atual dívida de 2,8 bilhões de reais, a maior parte dos credores é de credores quirográficos, que totalizam débito de 340 milhões. Credor quirográfico é aquele que não possui um direito real de garantia, pois seu crédito está representado por títulos oriundos de uma obrigação, como por exemplo a duplicata, um cheque, um contrato que o configure um título executivo extrajudicial, uma nota promissória, etc. Os maiores valores, entretanto, são débitos tributários, que somam 2,1 bilhões de reais, dos quais 1,28 bilhões de reais são em favor da União pela Fazenda Nacional. 768,4 milhões de reais são de tributos estaduais, 40,23 milhões de reais para o Distrito Federal e 7,1 milhões de reais de impostos municipais. As dívidas trabalhistas somam 110 milhões de reais e ainda há credores de excedentes trabalhistas, antes eram 80, com cerca de 15 milhões de reais. As dívidas de garantia real giram em torno de 100,58 milhões de reais. As garantias reais das obrigações, dívidas ou débitos são aquelas que conferem ao credor o direito de se fazer pagar, com prioridade ou preferência em relação a outros credores, podendo inclusive ter em seu favor imóveis e bens hipotecados ou penhorados. Multas contra o Grupo Itapemirim somam 3,2 milhões de reais. 3.214.175 mil reais e 16 centavos. Antes eram 2,84 milhões, ou seja, já aumentou aí alguns mil de reais, né? Antes eram de 2.848.385 reais e 93 centavos, ou seja, 2.848.000 foi para 3.214.000. São 3 multas, antes eram 2. Uma aplicada pelo Distrito Federal, de 2,82 milhões, e a outra da União pela Fazenda Nacional, 24,5 mil reais. E a mais recente, em favor de Adalberto Carlos, Sociedade de Advogados, no valor de 365,7 mil reais. A EXM Partners, que é administradora judicial desde a época da tentativa de recuperação, é credora também e tem direito de cerca de 2 milhões de reais. Se os mais de 3 milhões de reais mensais que a Águia Branca irá pagar fossem destinados integralmente para pagamento dos direitos trabalhistas dos antigos funcionários da Itapemirim Caiçara, eu seria totalmente favorável a este novo arrendamento que será entregue à Águia Branca. Mas, como vocês bem viram na reportagem, a lista de credores é gigantesca. Estes trabalhadores vão ter que dividir este dinheiro que a Águia Branca irá depositar por mês com milhões e milhões de credores, ficando assim com o risco de não receberem absolutamente nada, ou então um ou outro ser contemplado. Enquanto isso, mais de 1.400 funcionários que atualmente trabalham na Suzantur correm o risco de perder os seus empregos. Mas enfim, é apenas a minha opinião. O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.